Segunda-feira, e é dia de quê? Dia do quadro Maleno Orienta e Explica. E hoje será o tema comer de 3 em 3 horas. Quando é que faz sentido? Quando não faz sentido? E de onde surgiu essa história, né? Vamos primeiro falar aqui de onde surgiu essa história. Essa história, ela surgiu de um lugar, de um ambiente que faz muito sentido. O que é que se pensavam antigamente? Tudo que a gente come, o nosso corpo, ele vai demandar energia para poder fazer a quebra, a digestão, a absorção daquele alimento, tá? Todo alimento ali tem um fator térmico específico, que é isso. É energia que o nosso corpo vai demandar, vai gastar para poder fazer a digestão, a absorção daquele alimento ali, tá? Então, tudo que a gente come, a gente também gasta energia. Então, o que é que pensava lá atrás? Se você, consequentemente, come a cada 3 em 3 horas, mais rápido o seu metabolismo vai ficar. Por quê? Porque a cada 3 horas, seu corpo sempre vai estar ali demandando mais e mais energia para poder fazer a quebra daquele alimento, para poder fazer a absorção, a digestão daquele alimento. Então, essa ideia de se comer a cada 3 horas para acelerar o metabolismo veio dessa ideia. E é uma ideia que faz sentido. Só que hoje a gente já sabe, né, que na prática ela não é eficaz. Porque se o comer de 3 em 3 horas acelerasse o metabolismo, eu poderia afirmar para você que o jejum ele iria diminuir o seu metabolismo. E a gente sabe também que essa afirmação ela é totalmente incorreta. O fato de comer mais vezes com a ideia de acelerar o metabolismo, a conta no final ela acaba não fechando, porque não é só sobre a energia que eu gasto para poder fazer a digestão e a absorção daquele alimento. É também sobre a energia que você está colocando a mais dentro do seu corpo. De modo bem didático, pensa que a conta é o seguinte, para você entender e perceber que a conta ela não fecha. Imagina que a cada refeição, de modo bem didático essa conta, tá? Você coloca aí para dentro de você, você consome 300 calorias. Mas seu corpo, por exemplo, ele só vai gastar 50, 100 calorias para poder fazer a digestão daquele alimento, né? Seu corpo vai gastar apenas 50, 100, você tá dando 300. Você percebe que a conta não fecha, porque mais uma vez não é só o que o seu corpo gasta, é aquilo que você ingere. Então, comer de 3 em 3 horas, pensando que você vai acelerar o metabolismo, isso é totalmente incorreto de se afirmar, tá? E será que existe aí a necessidade de se comer a cada 3 em 3 horas? Será que tem um público ali que é interessante comer a cada 3 em 3 horas? E aqui é a minha opinião para você. Para mim, só faz sentido comer a cada 3 em 3 horas caso você esteja num processo, tá? De performance. E ainda bota um parênteses, tá? Porque não é sobre a hora, é sobre fracionamento. E para o fracionar pode ser independente de 3 horas. Ou pessoas que estão ali também em processo de ganho de massa magra e estão precisando comer muito além de suas necessidades. Então, para isso, existe o fracionamento, com a ideia que a pessoa de fato consuma aquilo que está planejado para ela. Mas, mais uma vez, mesmo nesse exemplo que eu dei, não existe a necessidade das 3 em 3 horas, entende? Esse fracionamento também pode acontecer de 4 em 4, de 2 em 2, vai depender da sua individualidade, da sua preferência, da sua rotina. Visando o emagrecimento, eu não vejo literalmente utilidade nenhuma se comer a cada 3 em 3 horas. Até porque se você sente fome a cada 3 em 3 horas, muito provavelmente ou você não entende de fato o que é a sua fome, o que é a sua sinalização de fome real, ou aquilo que você está comendo de fato está alterando muito a sua glicemia e você vive dando pico de glicemia e vive sentindo fome o tempo todo, tá? Porque quando você tem uma base ali de comida de verdade, com proteínas, com gorduras boas, com fibras, naturalmente, quando você tem essa base regular de comida de verdade, a sua saciedade, ela aumenta, tá? E pra gente fechar, né, esse papo gostoso sobre o comer de 3 em 3 horas, vou fechar aqui com um exemplo, com um outro ponto, tá? Pessoas que têm um comportamento beliscador, será que para esse público seria interessante fazer um planejamento, fracionar mais, né? Colocar ali um plano alimentar, um planejamento alimentar para que essa pessoa ela acabe comendo mais vezes? Pode ser interessante também, mas mais uma vez, não implica a necessidade das 3 em 3 horas. O fracionamento ele pode ocorrer, tá, conforme a sua necessidade, preferência e rotina. E falando sobre comportamento beliscador, eu acho uma estratégia mais inteligente é você, além de cuidar do seu planejamento alimentar, você cuidar do seu comportamento beliscador, tá?
comportamento de estar buscando comida o tempo todo para poder se distrair, para poder tirar algum desconforto, isso não é normal, isso não é saudável, tá? Isso certamente é algo funcional, isso sim pode estar impactando na sua péssima relação com a comida, tá? Porque qual é a função da comida? Qual é a função número 1 da comida? É suprir a sua necessidade de fome, é lhe nutrir, tá? Também é para lhe dar prazer. Mas a comida ela não pode ser a única, exclusiva nossa moeda de prazer na nossa rotina. Você precisa experienciar outros prazeres na sua rotina, no seu dia a dia, tá? Então saiba que esse comportamento beliscador não é um comportamento adequado, não é um comportamento saudável para que você viva com ele, tá? Então tente buscar ali a raiz do problema, o gatilho, o que é que tá levando você. Será que é uma emoção? Será que é um sentimento? Será que é um tédio? Tá? E tente colocar ali outros comportamentos ativos, certo? Sempre lembre, tratar sintoma junto com a causa. Tratar da sua alimentação junto com o seu comportamento, tá? Então é isso e a gente finaliza o nosso papo sobre o comer a cada 3 em 3 horas. Se tiver qualquer dúvida, joga aqui nos comentários e aproveita também e encaminha esse vídeo para alguma amiga, para alguma colega, para alguém que você queira agregar esse assunto e queira também acrescentar na vida dela.